A irmã Marie não gritou quando o padre a pressionou contra a parede de pedra do sacrário. Ela aprenderá da maneira mais dura que gritar só fazia pressionar mais. Respirar mais quente. Sussurrar orações feias contra sua orelha. Sua mão cobriu sua boca. A gola em seu pescoço pressionava sua bochecha e sua voz deslizava nela como uma faca. Se você lutar contra mim, luta contra Deus, ele sussurrou. Ninguém vai acreditar em você em vez de mim. Quando Summer chegou à missão de San Miguel, fora de Las Vegas, no território do Novo México, seu corpo já conhecia o padrão. A mão dele em seu ombro guiando-a para o confessionário, onde ninguém mais poderia ouvir. Ela chegará à missão acreditando que estava entregando sua vida à misericórdia, às crianças, a Deus. Em vez disso, ela entregou, noite após noite, ao padre Gabriel Lynch, o homem que toda a cidade chamava de Santo Vivo. Quando a primeira doença chegou, ela pensou que era culpa. Quando sua cintura não permanecia amarrada, disse a si mesma que era por causa dos feijões finos e do pão duro. Foi o padre Lynch quem disse a palavra que ela não ousava pronunciar, grávida. Ele disse com um sorriso que não alcançava os olhos. Depois, seu rosto mudou. Isso não é obra minha, disse a ela. O que quer que cresça dentro de você é um demônio enviado para nos testar. Dentro de uma semana, a missão estava cheia de sussurros. Uma freira cujo ventre inchava como uma pecadora, uma criatura se mexendo sob suas costelas. O padre Lynch subiu ao púlpito e contou a história que havia inventado. Disse que havia lutado contra a escuridão à noite. Disse que o diabo havia entrado na irmã Marie através de seus sonhos. Disse que seu útero agora era um campo de batalha entre o céu e o inferno, e que apenas um homem santo poderia decidir se ela viveria ou morreria. No claustro, ele a encurralou novamente, o hálito azedo de vinho, os dedos cavando nos hematomas que ele próprio havia deixado. Você vai dizer que convidou o demônio, sussurrou. Vai implorar para que eu te salve na frente deles. Se algum dia disser meu nome, direi a eles que você me tentou. Direi que você gostou. Seu hábito já não pendia solto. Ele se agarrava firme sobre uma barriga arredondada. O tecido esticava e manchava onde suas mãos haviam agarrado e onde suas próprias unhas haviam rasgado o pano. Cada passo doía. Todas as noites ela sentia a criança se mover e não sabia dizer se era vida ou maldição. O padre Lynch anunciou que, no próximo sábado, realizaria um rito público para expulsar o diabo da irmã Marie. Alguém perguntou o que aconteceria se o diabo se recusasse a sair. O padre apenas sorriu e disse baixinho: então Deus decidirá quanto dela deve queimar. Naquela noite, com a barriga esticada como um tambor e o medo arranhando sua garganta, a irmã Marie encarou o portão da missão e se perguntou: se todas as almas neste deserto acreditam no padre, bem, que chance tem uma mulher quebrada de sobreviver ao que está por vir? A Maria acordou com o som de passos no corredor, não o arrastar lento das irmãs idosas, mas o estalo nítido de botas que sabiam para onde iam. Ela deslizou de sua cama e se aproximou da porta rachada, pressionando o olho na fresta. O padre Lynch estava no pátio com dois dos irmãos mais velhos. Ela ouviu seu próprio nome, suave a princípio, depois mais claro. Fazemos no domingo, disse Teti. Toda a cidade estará aqui. Arrastaremos o diabo na frente deles. E se ela morrer? Um dos irmãos hesitou. Lynch soltou um longo suspiro, como um homem cansado de mente simples. Se morrer, nunca foi humana, respondeu. Se viver, diremos que a salvamos. Eles riram enquanto se afastavam, suas vozes desaparecendo na escuridão. Marie encostou a testa na porta, o estômago apertado, a criança chutando como se quisesse sair imediatamente. Até aquele momento, ela ainda acreditava, de algum modo, que Deus interviria, que a igreja a protegeria. Agora sabia melhor. Se ficasse, não sobreviveria ao domingo. Ela esperou até os sinos tocarem para as orações da meia-noite e a missão deslizar para aquele estranho meio-sono. Tarde demais para visitantes, cedo demais para o amanhecer. Enrolou seu terço no pulso, colocou um pedaço de pão no bolso e vestiu o manto mais simples que encontrou. Cada movimento a fazia gemer. Sua barriga parecia uma pedra. O portão da frente estava trancado, então ela se dirigiu para o curral de cabras, onde a parede de adobe havia se desgastado com anos de chuva e cascos. Subiu com ambas as mãos e joelhos, o vestido rasgando, a respiração ardendo, o bebê rolando dentro dela como uma tempestade.
Do outro lado, caiu pesadamente na poeira. O ar noturno do deserto do Novo México bateu em seu rosto como um tapa. Ao longe, podia ouvir coiotes chamando. E além disso, o vento deslizando sobre a terra vazia. Sem coro, sem sinos, apenas campo aberto. Ela caminhou em direção à linha tênue do antigo Santa Fe Trail, a mesma estrada que comerciantes e soldados usaram por anos. Alguém lhe dissera uma vez que se podia segui-la até o Texas, se tivesse determinação. Naquele momento, determinação era tudo o que ela tinha. Seu hábito encharcado de suor, sal ardendo na pele crua onde a corda cortara seu pulso. 2 vezes achou ouvir cavalos atrás dela, e 2 vezes era apenas seu coração batendo nos ouvidos. Falava com a criança para não perder a razão. Você não é um demônio, sussurrou. Me ouve, pequeno? Você não é o que ele disse que era. Ela havia cruzado para o Panhandle do Texas sem saber exatamente quando. Só sabia que as pernas tremiam e as contrações vinham mais rápidas agora. No final daquela tarde, subiu uma pequena elevação e viu alguns prédios de madeira à distância. Uma cerca fina, algumas formas escuras que poderiam ser gado ou poderiam ser salvação. O próximo passo falhou sob ela, e caiu de joelhos na grama amarela, ambas as mãos na barriga. Só mais um pouco, disse a criança. Fique comigo. Enquanto o mundo se estreitava para calor, poeira e dor, viu um cavaleiro cortando o campo em sua direção. Chapéu puxado contra o sol, um estranho em um cavalo de fazenda, indo direto para a freira sangrando sozinha em seu pasto, sem ideia de que toda mentira que o padre Lynch contará estava prestes a aterrissar bem aos seus pés. Jacob Olovey primeiro pensou que estava vendo um espantalho vestido como piada. No extremo de seu pasto, toda aquela grama amarela, uma forma cinza inclinava-se contra o vento, véu esvoaçante, saia rasgada. Então a forma cinza moveu a mão para a barriga, e ele viu o vermelho. Jake empurrou seu cavalo para um passo mais rápido do que o trote. Ele tinha 48 anos. Ossos rígidos de manhã, mas ainda montava uma sela como nos tempos em que o exército pagava para fazer reconhecimento. Acontece que ele estava errado. Ao se aproximar, pôde ver seu rosto, jovem, talvez na casa dos 20 anos, pálida como leite sob uma camada de poeira. O véu preto lhe disse que ela era uma irmã de alguma missão. A maneira como se balançava dizia que estava a uns 5 minutos de chegar ao chão. Senhora, é melhor sentar, chamou ele. Ela tentou responder, mas saiu um som quebrado, metade oração, metade soluço. Mais um passo, e seus joelhos cederam. Jake deslizou da sela e a segurou pelos braços antes que ela caísse na terra. Ela não era pesada, mas toda sua frente era bebê. A barriga, redonda e dura contra seu antebraço. O tecido sobre ela estava escuro, grudado e úmido. Misericórdia, murmurou. O que fizeram com você? Seus dedos agarraram a camisa dele. Não me mande de volta, ela arfou. Por favor, não me mande de volta para o padre Lynch. Aquele nome ainda não significava nada para ele, mas o medo em seus olhos, sim. Jake já tinha visto aquele mesmo olhar selvagem em potros que haviam sido espancados mais vezes do que podiam suportar. Ele a deitou na grama o mais suavemente que pôde e se ajoelhou ao lado dela. O rasgo no hábito ia do quadril até o joelho. Se ele ia ajudar, precisava ver o quão ruim era. Irmã, estou apenas verificando ferimentos, disse ele. Me ouviu. Ela sentiu, mordendo os lábios tão forte que ele achou que poderia sangrar. O fazendeiro verificou por baixo e congelou. Sob o pano rasgado, a pele dela era um mapa de danos, hematomas amarelos antigos em forma de dedos, marcas roxas recentes que correspondiam à pegada de um homem, linhas brancas finas nas costas que pareciam cortes de chicote já cicatrizados, e no meio de tudo isso, aquela barriga apertada e inchada, pulando de vez em quando enquanto a criança dentro lutava por espaço. Isso não era obra de nenhum diabo de que ele já ouvirá falar em uma igreja endurecida pelo culto. Isso era a obra de um homem. Por um longo segundo, Jake apenas ficou ajoelhado ali, a mão suspensa, a mandíbula apertada. Ele poderia ter se afastado. Não era a missão dele. Não era a sua luta. Mas, em algum momento entre um batimento cardíaco e outro, ele fez uma escolha que mudaria todas as vidas naquele campo. Irmã, meu nome é Jake Olovey, disse baixinho. Não sou um homem santo, mas não vou deixá-la aqui. Os olhos dela se encheram, não de lágrimas de dor desta vez, mas de algo próximo ao alívio.
Jake não perdeu tempo. Levantou a irmã Anne-Marie em seu cavalo, subiu atrás dela e envolveu um braço firme ao redor dela para que não caísse. Se você desmaiar, ainda assim vou levá-la a um médico, disse ele. Discuta comigo depois. Ela desmaiou contra seu peito. Como um saco de farinha que ainda respirava, ele cavalgou com força em direção à Tascosa, poeira voando atrás deles, falando baixo apenas para se acalmar. Aguente firme, irmã, murmurou. O bom Senhor te enviou para o velho tolo que não tem nada melhor a fazer do que lutar. Na cidade, ele foi direto à parteira. Jake esperou do lado de fora, chapéu nas mãos, ouvindo o início e a pausa dos gritos dela. Mais de uma vez pensou em ir embora. Isso era problema da igreja, e ele não era homem de igreja. Mas toda vez que esse pensamento surgia, vinha também a lembrança daqueles hematomas. Quando a criança finalmente se acalmou e a parteira saiu, seu rosto marcado parecia mais suave. O bebê também está bem, disse ela. E o homem que fez isso? Jake perguntou. A parteira deu de ombros. Alguns dizem que foi um padre no Novo México. Seus olhos se estreitaram. Homens assim não param sozinhos. Até a manhã seguinte, ele já havia decidido o que fazer. Esperou até que ela pudesse ficar em pé sem tremer. Então engatou sua carroça, carregou água, cobertores e suprimentos, e contou a Marie seu plano enquanto voltavam em direção ao Novo México. Você tem duas escolhas, disse ele suavemente. Esconder-se aqui na minha terra e torcer para que aquele padre nunca venha procurar, ou voltar comigo para sua missão e contar a verdade na frente das pessoas para quem ele tem mentido. Ela o encarou, exausta, os olhos arregalados. Você faria isso por mim? Por você e pela próxima garota que ele decidir que será sua guerra privada contra o diabo, respondeu Jake. Já vi homens como ele, de farda e fora dela. Só param quando alguém se levanta. Já enfrentei invasores apaches, ladrões de gado ao lado e esta terra dura por si só. Mas nunca virei as costas para alguém que precisava de ajuda. E não vou começar agora com uma mulher e seu filho. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Depois olhou para o canto onde seu recém-nascido dormia em um berço emprestado. Se eu ficar em silêncio, sussurrou, ele crescerá sob uma maldição que eu não quebrei. Não vou deixar o padre Lynch escrever a história dele também. Então foram. 2 semanas depois, uma carroça empoeirada entrou novamente em Las Vegas, território do Novo México. Uma ex-freira com um bebê nos braços e fogo na espinha. Sorte ou providência. Já havia um marechal dos Estados Unidos na cidade, na própria missão de San Miguel, resolvendo uma disputa de terras. O padre Lynch estava nos degraus da frente cumprimentando quando Jake e Anne-Marie passaram pelo portão. O padre empalideceu. Depois sorriu para a multidão. Ali está a irmã perdida, chamou, e o homem que a conduziu ao pecado. Ali, bem diante do marechal, da população da cidade e dos santos pintados nas paredes da capela. Jake sentiu todo o lugar prender a respiração. Eles acreditariam na gola do padre nos degraus, ou na mulher com os hematomas que finalmente voltará para contar o que realmente aconteceu. O silêncio se quebrou de uma maneira que ninguém esperava. Não foi Jake quem falou primeiro. Também não foi o padre Lynch. A esposa de um fazendeiro perto da porta levantou o queixo. Eu trouxe todos os meus filhos a este mundo, disse. Sei as marcas que as mãos de um homem deixam em um corpo, e sei o olhar de uma mulher que carrega um bebê por meses. Nenhum demônio faz isso devagar. Murmúrios percorreram a multidão. Outra mulher perto da parede olhou para os sapatos. Sua voz tremia, mas ela falou mesmo assim. O padre me pediu para ficar rezando com ele uma vez, disse. Trancou as portas. Achei que fosse culpa minha por anos. Uma terceira voz se levantou do fundo, mais velha, rouca da poeira e da fumaça. Ele pediu a minha filha para fazer o mesmo. Uma mãe disse. Eu disse não. Agora vejo por quê. O marechal dos Estados Unidos virou a cabeça lentamente para o padre Lynch. Quer explicar isso, padre? Por um momento, o padre perdeu o sorriso santo, o rosto se contorceu, os olhos afiados como um homem preso em sua própria armadilha. Então avançou para a gaveta do altar, onde guardava uma pistola para aquelas longas e solitárias noites. O corpo de Jake se moveu antes que a mente acompanhasse. Velhos hábitos de escoteiro despertaram de uma vez, como se alguém tivesse chutado uma porta dentro dele. Um passo longo,
e ele bateu com a mão nos pulsos do padre. A arma disparou contra o teto e o reboco caiu como neve suja em meio ao caos. Anne-Marie fez algo que ninguém esperava da freira silenciosa. Ela avançou, bebê nos braços, e falou claramente para que os vitrais ouvissem. Essa criança é dele, disse. E não vou deixar que ele chame meu filho de obra do diabo mais uma vez. E isso foi o suficiente. A última ameaça de dúvida quebrou. O marechal algemou o padre Lynch ali mesmo, nos degraus da missão. A igreja enviaria cartas, advogados, palavras brandas depois. Mas a cidade já tinha visto o suficiente. O lobo com gola foi levado, gritando sobre demônios e tentações, mas ninguém mais estava ouvindo. O caso seguiu para juízes e homens da igreja longe do deserto. No fim, o padre Lynch morreu em uma cela longe de qualquer altar. E Anne-Marie? Ela largou o véu e o título, mas não largou a fé. No pequeno rancho de Jake Holloway, perto de Tascosa, as pessoas passaram a chamá-la de Anne Holloway. Cozinhava em um fogão simples, remendava camisas e sussurrava orações verdadeiras sobre o berço onde um bebê de cabelos escuros chutava os pés e ria da poeira ao sol. Jake nunca chamou aquele menino de maldição. Quando alguém perguntava, ele apenas dava de ombros e dizia: "Ele carrega meu nome." Isso é tudo que alguém precisa saber. Se esta história mexeu com algo em você, amigo, respire fundo com ela. Lá, naquela pequena capela quente, em quem você teria acreditado primeiro? No padre com seu sermão polido ou na mulher com os hematomas e o bebê nos braços? E na sua própria vida, quando alguém finalmente conta a feia verdade, você vira as costas ou se levanta como Jake fez? Se quiser mais histórias do Velho Oeste sobre coragem silenciosa e escolhas difíceis, dê like para que esta possa ir um pouco mais longe. Inscreva-se para não perder o próximo conto do País Selvagem. Pegue uma xícara de café ou chá, acomode-se e me conte nos comentários que horas são aí e de onde você está ouvindo.